Meu irmão, minha irmã, o pecado sempre presente na nossa vida. Isso é morte. Deus quer a vida para cada um de nós. Não mais o pecado, mas com certeza o perdão, a misericórdia de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 8, 1 a 11. João 8, 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo ia a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escreveu com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentidos acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós somos capazes de andar simplesmente pela lei. Mas a lei, sem a ação do Espírito Santo, sem a graça realmente de Deus. Nos tornamos juízes dos nossos irmãos, esquecemos o nosso pecado, acusamos e damos até a sentença. Examinemos os nossos corações, o nosso proceder. Se o nosso irmão está em pecado, devemos exortá-lo com amor, com carinho, com fidelidade, para que ele se volte ao Senhor e não pereça. Assim é também conosco. Tomar consciência do nosso pecado, quando exortados, tranquilidade e paz no nosso coração. Precisamos ser exortados, sim. A correção fraterna deve ser feita sempre na vida nossa, na vida dos nossos irmãos, porque se trata de nos trazer e trazer os nossos irmãos realmente a Deus. Essa mulher foi apanhada em adultério, um pecado realmente muito grave, e queriam condená-la, apedrejá-la. Mas Jesus está dizendo que Ele é o Senhor que perdoa o pecado e que salva. Ele não está feliz com a morte do pecador, jamais. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Olha, se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. E todos têm pecado. A começar pelos mais velhos, foram embora. E aquela mulher foi resgatada, porque ela com certeza se arrependeu do seu pecado. Jesus conhecia o coração daquela mulher, ela renasce, ela retoma a sua vida e Jesus está agora restaurando uma pessoa condenada pelos homens, para aqueles que conhecem a lei, mas não andam pela lei de Deus, não andam pela graça, pela ação do Espírito Santo. Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. E no momento Jesus aprova o pecado, e no momento Ele assina o pecado, mas de jeito nenhum. Eu estou perdoando você, eu sabia você da mão desses homens tão pecadores como você, mas por favor, vai e não tornes a pecar. Não mais o pecado, mas a misericórdia. Não mais o pecado, mas a graça de Deus. Se apanhados fomos em pecado, vamos humilhar diante de Deus. É claro que diante de Deus nós estamos sempre descobertos. Deus sonda o nosso coração. Enquanto o pecado é morte, o dom de Deus é a vida eterna. Na nossa injustiça, queremos condenar o nosso irmão. Não devemos condená-lo, mas exortá-lo a se arrepender dos seus pecados e que nós tenhamos arrependimento sincero no nosso coração. Esta ordem é para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Vai e não tornes a pecar. Não mais o pecado, mas a graça de Deus. De repente, nós não cometemos adultério físico contra a nossa mulher, contra o nosso esposo, contra a nossa família. Nós não cometemos, com certeza, esse adultério físico, mas cometemos o adultério de sermos infiéis a Deus, de escutarmos a sua palavra e não colocar essa palavra em prática. Hoje o grande adultério é a prostituição da palavra de Deus, pelos nossos lábios, pelo nosso falso testemunho.
Cuidado, meu irmão, minha irmã, não se trata simplesmente de um adultério físico. É mais do que isso agora, é um adultério espiritual. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Vamos nos converter, nos arrepender do pecado, buscar a graça de Deus e não mais permanecer no pecado, não mais permanecer no adultério.